Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Eu vou fazer algumas análises para vocês nesse vídeo e no final eu vou mostrar como é que põe stop, porque tem bastante gente me perguntando no grupo. E nesse final de semana a gente teve um flushzinho, provavelmente por causa das novas tarifas do Trump, e isso sempre o mercado reage. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então a gente continua com uma movimentação difícil de analisar, porque dessa forma a liquidez do mercado fica baixa, e aí favorece sim um short squeeze. Por que favorece um short squeeze? Porque o order book fica vazio, tem pouca gente negociando. Vamos supor que vocês estão numa praia e tem 50 pessoas vendendo coco. O que vai acontecer? O preço do coco vai variar de uma forma mais orgânica, vai ter disputa de preço, e se tiver muito caro, você vai comprar do cara mais barato. Agora vamos imaginar uma situação que tem apenas 3 pessoas vendendo coco na praia. O que vai acontecer? Eles vão demorar para passar, vão cobrar o preço que eles querem, e aí isso favorece sim o mercado de buscar preços lá em cima, fazendo um short squeeze e descer de uma vez, porque tem pouca gente no order book. E uma coisa muito comum de acontecer também é o pessoal chamar isso de manipulação quando é um movimento natural do mercado. Imagina se você é um player pesado, você está com um short ou um long aberto há 2 semanas lá, pagando taxa, com medo, e você fecha essa operação no mercado. Você é obrigado a vender sua posição. E aí o mercado vai mexer de acordo com o tamanho da sua operação. Se você estiver operando com US$ 1 milhão alavancado, você vai causar uma movimentação pesada no mercado. Então isso é natural e causa um efeito em cascata, porque aí a sua movimentação vai fazer com que busque stops e liquidações de outras pessoas. Por isso que durante a madrugada, final de semana e feriado, a gente vê acontecer mais flush e short squeeze, beleza? Então vamos falar agora do Bitcoin, né? Eu estou aqui com o gráfico de 4 horas. A gente vê aqui claramente que ele tentou fazer um short squeeze, mas já encontrou a defesa aqui e desceu. E aí eu vou ativar o Pie Indicator. No Pie Indicator, 4 horas, a gente vê nitidamente que num flush ele rejeitou todos os suportes e resistências com uma formação abaixo da média de 50 e tudo se apontou para baixo, criando uma micro tendência de baixa dentro de uma macro tendência de baixa. Isso pode causar mais quedas e desconstruir essa alta que a gente vinha falando, que não foi uma alta consistente, ela apenas repicou dentro de um movimento grande de queda. A gente também falou sobre isso. Mercado, começo de ano, primeiro mês, o pessoal se reposiciona, dessa forma tem uma impressão de alta assim que pode durar pouquíssimo tempo. E ela ainda não foi confirmada, porque a gente não teve nada de pivô acima dos 100 mil para poder pensar em uma reversão. A gente teve um repique que, teoricamente, já acabou. Agora a gente vai ver se ele vai continuar descendo ou se vai se estruturar dentro de alguma média, de alguma figura gráfica, de algum suporte ou resistência. Mas o que a gente nota é que todas as resistências e suportes do Pie Indicator foram atravessadas. E ele nem fez um pivô aqui, nada. Ele simplesmente vazou a média de 50, fez mais uma rejeição aqui e desceu. E nesse ponto que ele ficou, ele não teve defesa. Olha só, ele está nesse espaço vago aqui, exatamente no VPVR do pai, e repicou. Só que esse repique, ele nem chegou aqui, ó, na média de 50, para quem sabe fazer um pivô de alta e retomar. Que aí seria uma defesa que poderia ser considerada uma boa entrada de long. E isso não aconteceu. O que eu estou esperando agora? A gente confirmar um ponto de reentrada para seguir operando short. E caso esse ponto de reentrada consolide em um pivô de alta, pelo menos aqui na região dos 94.200, a gente pode voltar a operar long. Se ele rejeitar essa região aqui e fizer isso, a gente segue operando short. A gente está aqui com o VWAP do pai positivo, né? Mas a gente já desconsidera isso porque a gente não teve uma defesa satisfatória. Ela não pegou aqui nem o começo da queda. Então, se ela tivesse uma defesa um pouco mais aqui acima e o VWAP, a gente teria confluências que o mercado poderia voltar a subir. Mas isso não aconteceu. Então, a gente vai continuar aguardando. Pode acontecer, pode. Amanhã volta o mercado nos Estados Unidos, porque hoje é feriado. Mas, por enquanto, o que eu espero, e é o que é o mais provável, é esse movimento aqui dele encontrar uma resistência e fazer um pivô para a gente aplicar mais um short aqui. Agora, no diário do Bitcoin, aqui no Pi, a gente vê que entrou numa região extremamente difícil de romper, onde a gente tem um outro suporte aqui, 87.700, que pode ser um ponto interessante para colocar um long, para quem gosta de operar long, e para quem tiver com um pouquinho mais de pressa, pode usar o POC aqui em 9.400 para começar a fazer essas entradas, porque essas regiões aqui, ele pode defender, fazer um pivô e retomar aqui esses topos e fundos ascendentes que ele estava formando. Agora, se ele não fizer esse movimento e no diário se estruturar abaixo desses suportes, fazendo pivôs de baixa, a gente confirma mais ainda um short que deve ir embora, porque no diário a gente já não tem mais
muita resistência abaixo da região de 86 mil, que até vou dar uma puxada agora no semanal para a gente dar uma olhada, entra naquilo que a gente já tinha falado das vezes passadas. Olha o semanal do Bitcoin como está feio e como ele já está se consolidando abaixo de todas as resistências do pai. É crucial a região onde ele está formando um suporte aqui, que é dos 91.444 no semanal. Se ele perder essa região aqui, fizer um pivô, ele vai embora lá para baixo. E a gente tem várias confluências no semanal dizendo isso. A gente tem o fundo laranjado no pai, que indica explosão, onde a tendência majoritária é baixista, o fundo vermelho, linha vermelha e o ADX vermelho também. Semanalmente conseguiu nessa alta e parar e se estabilizar no meio do caminho. Olha aqui o sinal de venda e olha aqui o sinal de compra. Olha as barreiras que a gente tem aqui para subir e olha o espaço livre para descer. Então, isso não é viés, isso são dados técnicos que comprovam que a tendência ainda é baixista. Então, não vou operar long. Eu não vou operar long, mas no grupo tem bastante gente que opera long, pode operar o repique sim, mas provavelmente os movimentos de short serão mais compridos do que os de long. Então, o cara que opera long, tranquilo, ele pode operar, só que provavelmente vai fazer um long que vai parar nessa região aqui. Agora, o cara que procura fazer um long, a próxima resistência está na média de 50, que já está reta, que é no 101.004. Eu acho difícil ele fazer uma pernada no semanal e vir buscar essa região de uma vez. Pode fazer escadinha, vir aqui. Se ele se consolidar acima dos 101 mil, aí a gente tem um começo de reversão com um pivô de alta que pode levar o Bitcoin para outro patamar. Mas no momento, a gente tem sinais de queda em todos os tempos gráficos com mais assimetria para short. A assimetria para short garante uma porcentagem maior de lucro em operações vendidas. Eu não vou me estender mais sobre análise, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vou desativar o Pie Indicator para a gente falar um pouco sobre o stop, que o pessoal tem me perguntado muito. Aí a gente vai desenhar as áreas que a gente pretende operar. Eu fiz esses 4 riscos no gráfico de 4 horas, marcando de forma simples e prática os topos e fundos, que são as áreas que o gráfico já percorreu. Eu vou bater uma conferida aqui no diário, tem essa região aqui e esse topo. Vou jogar um Fibo aqui do fundo. A gente teve várias regiões demarcadas. Vamos voltar no 4 horas. São regiões que, se o gráfico fizer pivô acima delas numa operação de short, ele vai embora para cima. E se você ficar na operação, a chance de você ser liquidado é altíssima, porque o gráfico foi contra a sua operação. Você shortou aqui, esperando que ele ia fazer esse movimento, e ele fez esse movimento. Dessa forma, no 4 horas, o seu stop estiver aqui na região de 94 mil para você fazer um short, é um stop barato. Chegar aqui, você espera ou vai para outro ativo, aguarda. Chegar nesse ponto aqui, que você foi estopado, talvez seja até um ótimo ponto de entrada para você mudar a sua operação de long e recuperar seu prejuízo. Agora, se você não fosse estopado, você pode começar a querer colocar margem na operação. E colocar margem na operação alavancada é um dos maiores erros que o pessoal comete, com o mercado indo contra a sua operação. Seu preço médio vai estar cada vez menor e o mercado vai consumir todo o dinheiro que você pôs. Agora, nessa mesma situação aqui, se você apostou em um long, onde ficaria interessante colocar seu stop? A gente já mediu as confluências aqui com linhas e Fibo, e se perder esse fundo que conflui com o Fibo, essa região aqui é uma região interessante para um stop de long. Porque se você apostou em long e colocou stop nessa região, chega aqui, você já está protegido, você perdeu o dinheiro, mas você pode reentrar aqui num short, por exemplo, nessa região aqui, e recuperar seu dinheiro. E se você ficar aportando mais dinheiro numa operação alavancada, você vai perder também. O risco é altíssimo de você estar no prejuízo numa operação e do nada o mercado voltar para o outro lado. Então, às vezes, é melhor você ficar de fora. A gente marcou aqui os 2 pontos mais interessantes para stop, tanto para short quanto para long. Essa ficou sendo a região de trade, para você operar aqui dentro. Se o mercado for para cima e você aplicou short, aqui você tomou stop, entrou de novo e salvou sua operação. Se o mercado foi para baixo e você aplicou long, aqui você tomou stop e salvou sua operação operando na direção certa. Agora, eu vou ativar o Pie Indicator. Eu fiz uma demonstração de stop sem indicador nenhum. Não é todo mundo que me conhece, não é todo mundo que tem o Pie Indicator, mas eu vou agora ativar o Pie Indicator e identificar uma região de stop com a ajuda dele, sem ser apenas pelos candles. Com o Pie Indicator, fica um pouco mais simples. Aqui a gente já vê confluências, essa linha azul é a média de 50, aqui a gente já vê resistências, e aqui a gente vê um pequeno VPVR. Definindo, então, que aqui seria uma boa região de stop. E se você aplicou em short e o mercado fez isso, dá tempo de você se recuperar da operação operando long. Aqui, também com o VPVR
e a região de compra. Se você apostou em short e o mercado foi embora, você está ganhando. Até aqui, mais ou menos. Agora, se você apostou em long e o mercado tomou essa direção, o seu stop vai ficar aqui, de acordo com o pai. Seria um ponto bom. Não tem ponto exato para stop. Às vezes eu coloco até um pouquinho para baixo para não ocorrer dele beliscar o stop e seguir a operação. Mas aqui com o Pi Indicator fica bem simples, ó. E acabou dando um valor bem parecido, mas a análise crua sem indicador exige um pouco mais de experiência. Com o Pi Indicator ele já mostra as regiões e você pode pôr stop nelas e se proteger das operações. Fechou então, galera? Espero que tenha facilitado um pouco a forma de vocês colocarem um stop. Eu sei que não é fácil para quem está começando. Se você ficou com alguma dúvida, chega lá no privado, me chama, eu respondo todo mundo. Quem opera pela BingX tem mentoria gratuita comigo, tem acesso ao nosso grupo VIP, que lá tem ferramentas, tem operações, tem alertas, tem o nosso bot que dá uma análise técnica completa. Então chega lá, tamo junto, boa semana para todos. E bons trades e vamos se proteger nas operações. Falou, galera, um abraço.